Oi, pessoal. Esse negócio de guerra, abusos, etc. Vou falar um pouquinho sobre isso, mas com uma outra abordagem. Pouca gente sabe que eu estudei teatro, né? Eu fiz 2 peças e ensaiei uma terceira, da qual eu não pude à época participar, mas que tem um texto maravilhoso e fala um pouquinho sobre isso. Eu participei de uma montagem de Hair, participei de uma montagem de Jesus Cristo Superstar e comecei a participar da montagem da peça Missa Leiga, do Chico de Assis. Essa é uma peça de 72, bem antiga, mas ela retrata o tempo do templo, falando sobre o mundo, sobre a responsabilidade da humanidade, sobre a vida, e retrata uma missa na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, é um processo de conscientização que esse autor traz. É uma peça lindíssima e eu resgatei aqui um material que fala justamente sobre isso, né? Sobre o quanto nós ignoramos os planos verdadeiros do Criador, né? Do tamanho da nossa ignorância e da nossa presunção, da nossa arrogância. E ele coloca muito claramente, né, na apresentação que eu abri aqui, que a verdade, ela começa dentro de mim pela centelha divina da vida. Isso ele escreveu em 72, é justamente esse o material que eu estou resgatando. E é muito interessante porque lá, como agora, como há 100, como há 200 anos, a gente continua achando que sabe alguma coisa sobre os desígnios ou os grandes projetos do Criador ou da fonte da criação, tenha lá o nome que você queira dar. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque seja qual for a definição que a gente tenha de Criador, nós somos as criaturas. E além de exercitarmos, fortalecermos a nossa conexão com essa fonte criadora, nós temos uma grande tarefa, que é de nos conectarmos uns aos outros, de percebermos que estamos conectados. Então, é muito mais no sentido de nos conscientizarmos dessa conexão. No livro A Voz do Silêncio, que a Blavatsky traduziu, tem lá uma parte que diz claramente, né, que não há como existir a verdadeira felicidade, que ninguém pode ser verdadeiramente feliz enquanto existir um único ser humano derramando uma lágrima, né, de dor, de tristeza, seja lá o que for. Esta dor, esta tristeza pertence a cada um de nós, a todos nós, enquanto grupo, enquanto humanidade. E eu acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo no planeta, em termos dessa falta de paz, né, que a gente está vendo por aí. Por que será que existe a falta de paz? Onde nasce a paz? Onde ela brota? Como ela se desenvolve? Então, se a gente pensar que a gente está aqui evoluindo, que a gente está aqui aprendendo, se melhorando, se lapidando, talvez a guerra, talvez a falta de paz nasça dentro da gente, dentro de cada um de nós, né? Nós somos o grande templo onde reside o Criador. É dentro de nós que ele habita. Eu vou ler um trechinho dessa peça que mostra exatamente isso. Eu vou ler para vocês mesmo. E se arrancarem as portas do templo, ainda assim existe o templo. E se derrubarem as paredes do templo, ainda assim existe o templo. Mas e se destruírem os pequenos altares, ainda assim existe o templo. E se arrebentarem todas as imagens, ainda assim existe o templo. E se demolirem o altar-mor e com ele o sacrário, ainda assim existe o templo. E se no lugar do templo ficar um deserto árido, ainda assim existe o templo.
E se a morte ceifar uma parte de nós, ainda assim existe o templo. E se a morte continuar sua ceifa, ainda assim existe o templo. E se ficar somente um homem sobre a terra, ainda assim existe o templo, na sua cabeça e no seu coração. E se for ceifado o último homem, não haverá mais necessidade do templo. Na realidade, ele coloca o templo como sendo o homem. O templo onde o Criador habita, a centelha divina. Nossa origem é divina. O que nós estamos fazendo aqui é o que nós estamos oferecendo ao Criador em retorno, como um feedback da nossa criação. Algo para a gente realmente pensar. Fica essa dica hoje, para a gente refletir um pouquinho sobre onde está o templo, o que estamos fazendo nesse templo, a quem estamos adorando dentro desse templo, que é o nosso próprio coração. Boa noite.